Fala, meu amigo e minha amiga agro de respeito. Muita gente tem me perguntado a respeito das enzimas de solo, que agora virou moda aparentemente, está todo mundo falando disso, das bioanálises, a bioanálise de solo que tem a ver com enzimas. Se você quer uma explicação rápida, simples e objetiva do que são as enzimas, fica comigo nesse vídeo que você vai entender o que são e por que elas são tão importantes de você considerar em uma análise de solo para o aumento de produtividade da sua lavoura. Quer saber mais? Fica comigo nesse vídeo. Então vamos lá. Eu vou te falar primeiramente o porquê que tem se considerado essas enzimas, depois eu vou falar o porquê que exatamente escolheram essas enzimas e depois eu vou te falar o que são essas enzimas, né? O porquê que elas são importantes e o porquê que elas foram escolhidas. E eu vou falar de uma forma bem simples e resumida para você entender o conceito, né? De forma que não fique tecnicamente errado também, mas para você entender de forma bem fácil, tá bom? Então vamos lá. Por que elas são importantes agora? Na verdade, elas já são estudadas há muito tempo, há mais de 10 anos já são estudadas, né? Às vezes até mais, né? Não me atentei exatamente à época, mas talvez quase até 20 anos são estudadas essas enzimas, né? Porque além dessas enzimas são estudados diversos indicadores biológicos de solo, porque o solo ele é formado por parâmetros químicos, físicos e biológicos. E todos eles são importantes para que o solo tenha qualidade, para que sua área seja produtiva, para que o solo tenha saúde. E o conceito de saúde do solo leva muito em consideração a biologia do solo, que por muitos anos foi deixada de lado, tá bom? E só para te dar alguns exemplos, o que são parâmetros químicos? São aqueles que vêm na sua análise de solo, né? O pH, os nutrientes, né? Que aqui entra, por exemplo, fósforo, potássio, cálcio, magnésio, os micronutrientes, né? Esses são os macro, né? CTC e etc, né? Saturação por bases, né? Os físicos, aí entra aqui porcentagem de argila, né? Areia, silt, macroporos, microporos, por exemplo, né? E os biológicos? Os biológicos por muito tempo se estudou e ainda se estuda diversas variáveis, diversos parâmetros, né? Como eu disse, mas talvez o termo correto seja variáveis, como essas aqui, né? Por exemplo, como respiração basal, né? Quociente microbiano, né, a carbono da biomassa microbiana, nitrogênio da biomassa. Todas essas variáveis elas são importantes porque elas mostram atividade biológica, né? Mas nas análises de solo tem se popularizado, muito tem se usado principalmente a parte química e a parte física, principalmente esses três aqui, que é a granulometria. E por que começaram a estudar mais a fundo a biologia? Porque começaram a ver que tinham solos que tinham uma característica química muito boa, uma característica física igual, né? Vamos dizer assim, tenho duas áreas ou três áreas ou mais que são iguais fisicamente e quimicamente, mas elas produzem diferente. Por quê? Daí começaram a estudar para ver o porquê e começaram a pensar na biologia do solo, né? Então fazendo diversos tipos de análise, né? Entre essas aqui que eu estava falando, né? Que são análises que, vamos dizer assim, que funcionam mais como uma fotografia do momento, mas aí começaram a estudar as enzimas, tá? E as enzimas, elas funcionam diferente dessas outras análises tradicionais de biologia do solo, porque elas tendem a permanecer no solo por mais tempo, então elas contam mais uma história, né? Elas são menos fotografia e elas são mais história. Então começaram a identificar quais são as enzimas que mais têm relação com produtividade, com anos de estudo, né? E fazendo uma analogia com a parte química e física do solo, tá? Agora eu vou te falar especificamente das duas enzimas que foram escolhidas depois de muito estudo pela Embrapa, né? E que hoje fazem parte da bioanálise de solo. Vamos lá.
Então vamos lá, né? E o que são essas enzimas, tá? Eu vou colocar aqui, uma delas é a beta-glicosidase e a outra é a arilsulfatase, tá bom? Você vai achar com Y, com I aqui, isso não importa muito, o que importa é você entender o conceito, tá? Beta-glicosidase e arilsulfatase, o que é isso, né? Então existem diversas enzimas que elas participam ali do processo de decomposição da matéria orgânica. Então o que são essas enzimas, né? De forma bem simples, a beta-glicosidase é uma das enzimas envolvidas no processo de decomposição do carbono no solo. E a arilsulfatase é uma das enzimas que está envolvida no processo de decomposição do enxofre orgânico, da matéria orgânica que contém enxofre, tá bom? E por que carbono e enxofre, né? Existem diversas outras enzimas, né, como a desidrogenase e outras aí que participam do processo de outras vias metabólicas, tá? Que são processos de decomposição do carbono no solo. E o enxofre, essa arilsulfatase é a principal que participa, mas tem as enzimas, né, como a fosfatase ácida, a fosfatase alcalina, que são enzimas, por exemplo, da decomposição do fósforo, né, e mais diversas outras enzimas aí que são exemplos. Todas essas enzimas elas foram muito estudadas nos últimos anos, né, mas as que mais correlacionaram com a produtividade foram essas duas. Até pouco tempo atrás a gente tinha a fosfatase ácida também dentro desse grupo, mas ela saiu porque a calagem interferia muito no resultado de fosfatase ácida. Então, a verificação dessas duas enzimas, ou seja, quanto maior atividade biológica de cada uma das duas, então mostra que o seu solo está bem biologicamente. De início, a Embrapa começou a divulgar, você pode até achar na internet aí alguns parâmetros, né, de pouco, médio e alto, né? Mas hoje eles criaram um índice que é o índice de saúde, de qualidade de solo, que envolve já um cálculo com base nessas enzimas e daí os laboratórios já estão fornecendo esse parâmetro, tá? Mas é isso aí. Por que é importante considerar essas enzimas e por que elas foram escolhidas? Elas foram escolhidas porque elas são as que mais correlacionam com essas diferenças, né, em que os produtores que tinham o solo fisicamente, quimicamente igual, o que era diferente neles, as enzimas que eram mais diferentes e que correlacionavam com a produção mais alta ou mais baixa foram a beta-glicosidase e a arilsulfatase, tá bom? Espero que tenha gostado do vídeo. Se gostou, deixa o like. Se quer saber mais sobre esse assunto das enzimas ou sobre biologia de solo, deixa nos comentários. É isso aí e até o próximo vídeo.